Saudações recreativas! Para quem não me conhece, eu sou o Paulão, o Paulo Meduneca Júnior, sócio proprietário da Actio Lazer, formado em Educação Física, practitioner em PNL, Life Coach, Empreteco e um apaixonado pela área da recreação, área que eu atuo há mais de 13 anos. Nesse vídeo, falarei sobre ser recreador, baseado em minhas experiências e uma junção de conhecimentos diversos. Saber todo esse conteúdo é estar alguns passos à frente dos seus colegas de profissão. Sendo assim, dividiremos esse tema em 7 assuntos super interessantes. São eles: áreas de atuação. Aqui teremos a noção do quão grande é a nossa área. Minhas experiências. Aqui falarei um pouco das minhas vivências e com certeza será o link para falar de modelagem e mentores, que é o outro tema. Passando por ele, falaremos sobre plano de carreira. Quase nenhum recreador faz, mas falarei sobre a importância e uma sugestão de como fazer. Outro é a gestão do conhecimento. Como ter conhecimentos variados para ser um profissional melhor? Como me destacar nessa área do conhecimento? Para então chegarmos ao nome da palestra, que é Assumindo a Profissão Recreador. E no final, eu guardei um assunto que poucas pessoas estão falando, mas que para mim faz muito sentido. Agora que sabemos a divisão, vou te dar 5 ótimos motivos para ver esse vídeo até o final. Com esse conteúdo, poderá se planejar melhor. Também se destacar no mercado como um ótimo recreador. Poderá conquistar sua autoconfiança profissional muito mais cedo. E com isso, estará muito mais preparado e consciente de onde realmente quer chegar. E agora que sabe de tudo isso, vamos aos assuntos interessantes? Antes de eu começar a falar do meu vídeo, eu vou esperar você pegar papel e caneta. Papel e caneta, papel e lápis, para você anotar. Tem muita coisa importante nesse vídeo. Pode ir lá pegar, eu espero. E aí, já pegou? Vamos lá? Vamos falar do primeiro tópico, que é áreas de atuação. De igreja, Quão temporada grande, de férias, qual de é o escola, leque da área da formatura de recreação, escolas, onde um day recreador camp, pode atuar? Eu vou colocar terceira um mapa mental idade para ou a vocês aí melhor também, idade, para um vocês público terem uma maravilhoso ideia de de quais trabalhar. são essas Recreação áreas. em Beleza? ônibus Vamos lá então. também entra na terceira idade, no estudo do meio, que já é o próximo tópico aí. Animação, que é diferente de recreação, e os dois andam em paralelo. Recreação em condomínios, recreação no meio corporativo. Aqui eu estou falando de festas corporativas, tá? Festas dentro de empresas, tá? Espaço infantil, espaço kids, brinquedoteca. Eu acho que está tudo envolvido aí nesse espaço infantil. Bufês infantis, onde acontecem as festas. Recreação em clubes, recreação em navio, e daí vem muita animação ao invés de recreação, então tem uma junção muito boa nessa área de navios. Terceiro setor, quando eu falo em terceiro setor aqui, eu estou falando de ONGs, voluntariado. O terceiro setor que eu estou me referindo é esse. Festa infantil, ginástica laboral atrelada à qualidade de vida, viagens de formatura, tem muita empresa especializada nesse meio. Guias de turismo versus recreador. Coloquei porque o guia de turismo que tem a recreação como ferramenta, usa a recreação como ferramenta, está um passo à frente. Escolas. Uma infinidade de projetos acontecem dentro de escolas. E, aliás, muitas das áreas que eu já falei aqui, elas só acontecem por conta das escolas, né, com grupos escolares. Ator versus recreador. Existe uma diferença muito grande entre ator e recreador. Embora o recreador, ele possa atuar, desde que ele tenha noção de teatro. Então, recreador, fica a dica, estude teatro. Atividade de imersão de idiomas, acontece muito em English Camp, no navio, a pessoa está imersa num ambiente que várias pessoas falam outras línguas, então é importante você saber outro idioma. Recreação hoteleira, treinamentos corporativos, então aqui eu já estou falando sobre o meio corporativo, só que na forma de treinamento. Tem muita empresa trazendo atividades recreativas para o mundo corporativo também, para trazer resultados. Personal Kids,
e academia está muito atrelado. Enquanto a mãe está treinando, o pai está treinando, existe um espaço em algumas academias para recreadores. Personal Kids ele está associado, pode acontecer atividade ali ou realmente em outro lugar. Jogos de aprender, tem gente utilizando jogos para ensinar conteúdo. E recreação para deficientes, tem pouca gente atuando nessa área, galera. Oportunidade de trabalho, beleza? Bom, essas são as áreas de atuação. Se estiver faltando alguma área que você sabe, que você atua e eu não falei, coloca nos comentários, porque esse mapa mental ele precisa crescer. Porque o objetivo do celeiro, que é a instituição que está organizando o Conrecre, quer trabalhar a formação do recreador nesse âmbito mais completo, nesse leque mais completo. Então a ideia é ter parceiros de todos os segmentos para que cada parceiro possa dar um treinamento focado exatamente em cada uma dessas áreas. Beleza? Agora eu vou falar sobre o segundo assunto. São minhas experiências. E por que eu resolvi colocar minhas experiências? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. No final a gente linka aí uma coisa com a outra. Meu primeiro contato com a recreação foi num curso de acampamentos promovido pela ACM, pela FEFISO especificamente, que é a faculdade onde eu me formei, de Sorocaba. A partir dali, eu criei uma paixão. O primeiro contato me apaixonou, foi encantador. E a partir dali eu comecei a buscar conhecimentos na área da recreação. Eu era muito novo, eu me apaixonei, eu falei, nossa, isso é muito legal. E comecei a perceber o quão grande era a área da recreação. Só que eu ainda estava focado em acampamentos. Daí fiz um curso com Arlindo Valadares Júnior, meu irmão, que até então foi o primeiro contato também, e daí eu comecei a conhecer um pouco mais. Logo nasceu a empresa dele e eu comecei a fazer muitos trabalhos com ele, ali na área de Sorocaba mesmo. Então eu comecei a fazer alguns day camps, festas, e aí comecei a deslanchar e fui buscar conhecimentos em outros lugares. Tive a felicidade de fazer o curso do Peraltas e ir trabalhar no Peraltas. Minha primeira temporada de férias, foi incrível, foi demais. Depois eu fiz uma temporada no Corujas. E uma no Corujas e outra no Peraltas. No Corujas eu fiquei por mais tempo, no Peraltas eu tive apenas 2 temporadas. E aí eu comecei a seguir a minha carreira dentro dessa área. Porque nas férias eu ia para o acampamento, fazia temporada de férias. E durante o ano eu fazia vários trabalhos de day camp, festa, essas coisas. E dentro dessa trajetória eu conheci muita gente. Porque daí, no Corujas, por exemplo, eu conheci o Tico, que me levou pro Rancho Palmar. E lá no Rancho Palmar eu conheci a galera de Sorocaba, a Sil, Fininho, o Regis, uma galera top. Uma galera que eu comecei a tê-los como mentor e comecei a espelhá-los também. E o Tico me mostrando essa possibilidade para São Paulo, ele abriu o leque para mim de empresas de São Paulo. E daí foi onde eu comecei a trabalhar em agências de São Paulo. Agências que faziam estudo do meio, que também levavam para acampamento, levavam para day camp, tanto lazer quanto o pedagógico. E eu era muito cru ainda, eu comecei a trabalhar depois com o pedagógico, depois de muito tempo. E daí nesse meio fui trabalhando em vários lugares, cheguei a viagens de formatura, fiquei por muito tempo, trabalhei com eventos, fui para a área de treinamento corporativo, que é uma área incrível, sou apaixonado também. E daí começou a acontecer as coisas na minha vida muito mais rápido, muito mais legal. E daí depois de tudo isso, eu me juntei com alguns amigos e criei a minha empresa, que é a Act. E daí dentro da minha empresa, assim como todos, nós temos nossas falhas, mas nós moldamos, eu moldei tudo que eu tinha visto nas outras empresas para tentar deixar o máximo de perfeição na minha. Ninguém é perfeito e eu estou muito longe de ser perfeito, mas eu trouxe tudo que tinha de melhor nessas outras empresas. E o que eu
quero trazer com isso? Por que eu estou falando, por que eu estou falando de experiências em outros lugares? Porque tudo isso que eu fiz, todas essas experiências me fez ser conhecido e me fez conhecer pessoas. Então, seja conhecido, faça amizades, faça network, conheça mais pessoas. De todas essas áreas que eu falei, quais delas você está atuando hoje? Quais delas você conhece alguém que atua e pode te levar, te dar uma oportunidade? Pensa um pouquinho nisso. E por que eu estou falando isso também? Toda e qualquer experiência é bem-vinda. Você tendo exemplos positivos ou negativos, é bem-vindo. Porque o negativo você vai usar de contra-exemplo. Porque você vai saber exatamente o que não fazer. E o exemplo você leva para você e você pratica. Tá? Então a minha dica é essa. Faça network, trabalhe em mais áreas, conheça um pouco mais, aprofunde-se na área da recreação. Essa é a dica que eu deixo para você. Experiências sempre são bem-vindas. E o terceiro assunto que eu acredito que seja muito legal eu falar é sobre modelagem e mentores. Eu falei sobre o mercado de trabalho, eu falei sobre as minhas experiências, e quando eu falei das minhas experiências, eu falei que eu conheci muita gente importante, não falei? Então, essas pessoas, elas ajudaram, direta ou indiretamente, a formar o profissional que eu sou hoje. Modelagem. O que é modelagem? Todas as pessoas, todos os seres humanos, eles modelam alguém. Como assim? O que é modelar? Modelar é você copiar uma pessoa, mas não é você copiar uma pessoa, ela faz isso, eu vou fazer também. Muitas vezes a modelagem ela vem de uma forma natural. A criança, quando está brincando, a menina, por exemplo, quando está brincando de casinha, ela está modelando alguém que está presente ali na vida dela. Ela viu alguém brincando. Você já viu menina brincando de carrinho? Sim, então tem alguém brincando com essa criança. Ela já viu alguém brincando. Não é errado nem certo, não estou defendendo politicamente correto, não estou querendo ser politicamente correto que menina precisa ser, não é nesses métodos que eu quero entrar. Só estou falando da modelagem. Então os meninos brincando de futebol, de carrinho, qualquer brincadeira que a criança esteja fazendo ali, ou a grande maioria delas, pode ser que ela esteja modelando alguém. Você já viu alguma criança falar bravo com outra pessoa? Uma pessoa com um adulto ou com outra pessoa? Com certeza ela viu alguém dando bronca. Com certeza ela também viu alguém falando daquela maneira. Então é importante a gente saber o que é modelagem. Então, e nós, como adultos, nós também modelamos pessoas. Eu modelei muitas pessoas que eu vou falar agora. E além da modelagem, tem os mentores. O que são os mentores? São as pessoas que você quer modelar. E às vezes essas pessoas, elas te dão dicas, te dão sugestões, direta e indiretamente, e você acaba seguindo essas pessoas. Eu quero utilizar, eu quero ser como essa pessoa é, de uma maneira, é claro, positiva, não de uma maneira negativa. E eu tive vários mentores e tenho muitos mentores até hoje. Vocês já assistiram, se você não assistiu, perdeu, mas é uma entrevista deliciosa com um dos meus mentores, que aliás com 2 mentores masters meus, que é a entrevista com o Vinícius Cavallari e com o Tico Marcondes. Como eu já falei para vocês, o Tico é o meu mentor até hoje. Eu ouço muito ele é muito parceiro, muito irmão. Vini, muito obrigado pelo presente que você deu pro Com Recrê, dando essa entrevista pra gente. Que também é meu mentor, aprendi muito e aprendo até hoje. E daí dentro dos meus mentores eu tenho muita gente para falar. Eu vou falar alguns nomes aqui porque são pessoas que, sem dúvida alguma, escreveram e fazem parte da história da recreação. São eles: Vinícius Cavallari, Tico Marcondes, Chan, Bicudo, Luizinho,
Dario, Arlindo, professor Rani, muito obrigado por estar nesse congresso com a gente também. Sil, Fininho, parceirão, Regis, Miojo, obrigado. Também te tenho como um mentor meu, tá, meu irmão? Minha modelagem, eu também modelo muito você, tá? Quando eu crescer, quero ser igual você. Pudim, PV, nossa, tem muita gente que está nesse congresso, tem muita gente que eu conheço de outros carnavais, de outras experiências, ou até mesmo outras áreas do lazer e da recreação, que, sem dúvida, eu trago como mentores diretos ou indiretos. Beleza? E falando de tudo isso, o que fica para mim, que eu gostaria de passar para vocês, sobre modelagem e mentores? Quem são as pessoas que você está modelando hoje? Quem são os profissionais que você está modelando hoje? Quem são essas pessoas que estão ao seu lado? Elas realmente passam um profissionalismo para você? Se não passar, tudo bem. Tenha isso como exemplo. Mas não use. Use como um exemplo que você não quer ser. Ah, tal, trabalhou? Muitas vezes você pode ser humilde o suficiente para não querer corrigir aquela pessoa. Ou talvez aquela pessoa não seja humilde o suficiente para entender um feedback. Tudo bem. Saiba levar. Entenda, absorve e saiba que aquilo você não vai fazer. Tem muita gente assim no mercado? Tem muita. E que bom que você está aqui assistindo esse vídeo. Que quer dizer que você está em busca de conhecimentos novos. Você está em busca de se aperfeiçoar. Está em busca de ser um melhor profissional. Parabéns por estar aqui. Teve um momento na minha vida onde eu fui coordenador de uma equipe grande, com uma movimentação muito alta. E eu tinha os cabeças que eram os coordenadores. Era muito coordenador. Tinha algumas coordenações, algumas linhas de frente. E esses coordenadores, eles iam atender, iam receber novos monitores a cada 4 dias. E muitos desses monitores era o primeiro emprego deles. O primeiro contato com a recreação. E uma frase que eu dizia muito para eles era: como você quer ser lembrado? As pessoas que eu comecei trabalhando, as minhas primeiras experiências com a recreação, eu tive ótimos mentores, ótimas pessoas, ótimos parceiros de trabalho. No decorrer da carreira eu fui começando a ver as pessoas que eram negativas, mas eu tive ótimos parceiros. E isso para mim é muito legal. E eu falava para esses coordenadores justamente isso. Vocês têm experiência, a galera que está chegando não. E aí, como você quer ser lembrado? Esse primeiro contato é muito importante. O cara vai lembrar pro resto da vida dele. Então, o que eu posso deixar para vocês de modelagem e mentores é: quem são os seus mentores, reflita quem são os seus mentores, quem são as pessoas que você está modelando, e vai chegar um momento da sua vida que muitas outras pessoas vão te ver como mentor. Vão modelar você. Daí vai chegar o momento que eu pergunto para você: como você quer ser lembrado? Quarto assunto que para mim é muito importante, e confesso para vocês que eu demorei muito tempo para pensar nisso. A maioria dos recreadores não pensa muito nisso. E que assunto eu estou falando? De plano de carreira. É o quarto assunto que eu acredito que seja muito importante. Olha lá, lembrando então, eu falei já de 3 tópicos. Área de atuação, minhas experiências, modelagem e mentores, e agora eu estou falando sobre plano de carreira. Olha só, tenta fazer o link aí com os assuntos. Todos eles se linkam, tá? Plano de carreira. Primeira coisa que eu preciso falar para você é planejamento. Planejamento? Em que sentido, Paulão? Você precisa se planejar de ponta a ponta. Se organiza. Recreador, você é autônomo. Você é a sua empresa. Você se vende para as outras empresas. Você, quando trabalha para uma empresa, você está vendendo a sua empresa, que é você.
E a sua empresa precisa ter planejamento, precisa ter uma saúde boa. Eu não vou nem entrar nos méritos de qualidade aqui dos monitores, porque a palestra do Pudim falando do monitor de alta performance foi incrível. A do Pão, que falou sobre perfil do recreador no hotel, cabe em todas, ou a grande maioria das áreas da recreação. Então não precisa entrar nesses méritos aqui. Eu vou falar de planejamento, e quando eu falo de planejamento, eu vou citar alguns pontos importantes para o planejamento. Primeiro deles, agenda. A agenda é o planejamento do recreador. Pelo menos o planejamento diário, semanal, mensal, talvez anual. É importante você saber exatamente o que você tem. Onde você anota? Na sua agenda. Só que a agenda hoje, eu usei muito e tive... Cada ano eu comprava a minha agenda. Cada ano eu comprava a minha agenda. E eu tinha lá o meu agendamento do mês, da semana, quanto eu ganhava, quanto eram minhas contas, quais eram os dias que eu tinha pra mim. Então a minha agenda era tudo, eu concentrava tudo nessa agenda. Hoje você tem agenda no celular, você tem agenda que é linkada com computador. Então é tudo muito mais fácil, está tudo muito mais rápido aí, né? Então fica atento a isso também, mas utilize sua agenda. Já começa por aí o seu planejamento. Segundo ponto importante de planejar, eu falei de diárias, de trabalhos. Pensa um pouquinho sobre financeiramente. Pensa um pouquinho financeiramente quanto você ganha por mês. Você coloca na ponta do papel isso? E quanto você gasta? E de tudo que você gasta, o que realmente é relevante para você? Já pensou nisso? Coloca tudo no papel. Anota isso. Qual é o seu planejamento agora, para o presente? E qual é o seu planejamento para o futuro? E qual é o seu planejamento para o futuro? O que você pensa daqui 2 anos? 3, 4, 5? Emerson Vamondes deu uma palestra incrível pra gente sobre coaching. Sobre realizar sonhos. O recreador ele pode realizar um sonho a cada dia. Fazer com que cada final de dia tenha sido um sonho realizado. E aí, como que você está pensando no seu futuro? Planejamento, pensa nisso. Quando você pensa no seu futuro, você pode estabelecer uma meta. Através dessa meta, você já sabe onde você quer chegar. E você sabendo onde quer chegar, foca. Coloca foco. Coloca no papel. Realiza. O celeiro está acontecendo, o Conrecre está acontecendo, porque um dia saiu de uma ideia, saiu da mente, foi para o papel e a gente realizou. Então, pensa você, faz o seu planejamento. Diário, semanal, mensal, anual, bienal e assim vai. Quantos anos você quiser, faça o seu planejamento. Foco e meta. E corre atrás. Com isso, dentro desse planejamento todo, pensa um pouquinho no seu crescimento profissional. Pensa um pouquinho em como você quer ser daqui 2 anos. Quais são os conhecimentos que você quer ter daqui 2 anos? E daí a gente entra no próximo tópico. E daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre gestão do conhecimento. Como você vai querer ser daqui 1, 2, 3 anos? Pensa um pouquinho. Pensa como você vai querer seguir a sua carreira. Beleza? Fica a dica aí, então, do plano de carreira. Faça o seu planejamento. E quando eu falo de crescimento pessoal, eu estou falando de conhecimentos que você precisa ter. Que você busque. Pense nas pessoas que você modelou, que são seus mentores, e quais os conhecimentos ele tem. E onde você busca esse conhecimento? Eu estou falando de gestão do conhecimento. E quando eu falo de gestão de conhecimento, tem uma pessoa que me vem à cabeça na hora, que é o José Carlos Barreto. Zé,
foi você o cara que me mostrou realmente a importância do conhecimento. O Zé, para quem não assistiu, ele é coaching, é um cara incrível, é um dos meus mentores também, uma pessoa que eu modelo demais, é um cara incrível. Se você não assistiu a palestra dele, tenta assistir ainda, se não, perdeu, infelizmente. Tá? Mas é o seguinte, ele me fez ver que é muito importante, a gente tem que aprender o tempo todo. Eu ouvi uma frase esses dias e eles falaram que é o seguinte: o saber é o pior inimigo do aprender. Por quê? Pare e pense um pouquinho. Você já conversou com alguém, estava conversando com alguém, você doido, você aprendeu alguma coisa, quer passar para essa pessoa o que você aprendeu, e você fala, ah, então, é que eu aprendi isso, não sei o quê. Daí a pessoa chega e fala assim, ah, tá, eu sei. A partir do momento que a pessoa sabe, ela já é a dona da verdade. A partir do momento que a pessoa sabe, ela já se autobloqueia para novas ideias. Ela se autobloqueia para novos conhecimentos. Pare e pense um pouquinho. Tudo que você sabe, tudo que você já falou que você sabe tudo mesmo? Cuidado com a palavra. Cuidado com como a gente fala. Isso é importante. Na palestra que eu, no café filosófico que eu e Miojo gravamos, fala um pouquinho sobre o poder da palavra. Se você puder assistir também, é bacana. Tudo que você faz, tudo que você fala que sabe, você realmente sabe tudo? Será que não tem ninguém que estudou um pouquinho mais a fundo e sabe um pouquinho mais? Ou, sei lá, alguém que teve uma ideia diferente daquele mesmo assunto e transformou? É legal a gente pensar um pouquinho e ver exatamente o que está ao nosso redor. Vamos ver, vamos estar abertos a conhecer, a aprender. Tá? E daí, poxa, por que eu estou falando isso sobre gestão do conhecimento? Poxa, eu estou falando de ser um melhor profissional, de me planejar. Você sabe fazer um planejamento financeiro? Você sabe mexer no Excel? Quais outros conhecimentos que eu posso me tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor? Eu estou falando de profissional de ser recreador. Mas o recreador é um ser humano normal. Ele tem a vida dele, a vida pessoal dele também. E aí, como você organiza a sua vida pessoal? Como você planeja a sua vida pessoal? Você sabe mexer no Excel? Você sabe gravar um vídeo? Eu não sabia, eu tô apanhando pra caramba pra gravar, mas tô gravando. Eu fui atrás de conhecimento. E daí eu vi um vídeo do Murilo Gun esses dias, foi muito legal. Muito bacana, que fez muito sentido pra mim. Ele tava de Batman. E daí ele falava que o super-herói é mais legal pra ele. Porque o Batman, na verdade, ele é exatamente um ser humano normal. Ele não tem superpoderes, mas ele tem um cinto cheio de armas, cheio de ferramentas. Como está o seu cinto? Quais são os seus conhecimentos para qualquer área da vida? E daí quando eu estou falando qualquer área da vida, o que a gente busca de conhecimento? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, eu já falei alguns deles. O que você conhece de informática? Como que está o mundo de hoje? Se eu não souber nada de informática, como é que faz? Qual é a comunicação que as agências estão tendo com você? Via e-mail? Via Facebook? WhatsApp? Qual é essa comunicação? Se você não tiver um aplicativo atualizado para te ajudar, se você não tiver um celular atualizado para te ajudar, se você não tiver internet no celular hoje em dia, como é que é essa comunicação? O pessoal está mandando mensagem? SMS? Acho que não, né? Então, olha só, conhecimento de informática, não só para isso. Eu estou falando do conhecimento mais completo. Quando você fala de Excel, tem gente que apanha do Excel ainda. Eu não sou expert em Excel, mas, poxa, eu estudei. A hora que eu comecei a me deparar com situações que eu precisava disso, eu fui atrás, corri atrás. Daí tem outros conhecimentos também, recreação. Até onde você conhece a recreação, você estuda a recreação. Afinal, a gente está falando de um profissional de recreação, um recreador. E aí, até onde você estudou a recreação? Ou você chegou, começou a trabalhar, viu um pouquinho na faculdade e vamos aí, sou recreador. Estuda. Se aprofunda um pouquinho mais. Qual outro conhecimento é importante? Vai conhecer um pouquinho do lazer, o que é lazer.
O Pão foi muito feliz em tudo que ele falou sobre o lazer, foi muito legal. É bacana. Aprende e modela com esses caras. Olha só como as coisas fazem sentido. Importante você saber a língua portuguesa. Sim, é importante. Não é nós, mano. Você tem que se adequar à linguagem de onde você vai trabalhar. Qual é o lugar que você trabalha? A maioria dos projetos da recreação, dos trabalhos com recreação, está envolvendo escolas, está envolvendo crianças. E aí? Lembra como você quer ser lembrado? Ah, o tio era da hora, mano. O tio, ó, representou. É assim que você quer ser lembrado? A maneira, não é, a maneira de falar é muito importante. Você está do lado de professores. As crianças, elas estão ali envolvidas. Se você for nessa pegada de gíria, vai embora. Mas e aí, como você vai se sentir como profissional? Como o professor vai te ver? Como o coordenador da escola vai te ver? Ou como você vai se ver? Pensa um pouquinho nisso. Língua portuguesa, idiomas. Vamos estudar o inglês. Eu estou falando porque eu estou estudando. Eu preciso estudar. Pensar, conhecer outro idioma é abrir oportunidades, abrir portas. O mundo está cheio de oportunidades. E quanto mais você se dispor a recebê-las, melhor é. E um idioma abre muitas portas. Beleza? Estudar relações humanas. Você trabalha com pessoas. Nada melhor do que você conhecer um pouquinho de relações humanas. Vai conhecer um pouquinho o que é características psicológicas. Vai conhecer um pouquinho sobre PNL, sobre coaching, sobre gestão de pessoas. Aproveitando que eu falei de gestão de pessoas, vai estudar um pouquinho sobre gestão. Você é dono de empresa? Você está pensando em abrir uma empresa? O que você sabe de gestão? Onde você busca conhecimento de gestão? Onde você busca conhecimento sobre empreendedorismo, por exemplo? Estuda um pouquinho, corre atrás de conhecimento. Tudo isso só vai agregar para a sua pessoa e para o seu profissional. Pensa nisso. Pensa que a gestão do conhecimento é uma ferramenta fundamental. Pense em todos os âmbitos da vida, como profissional e como pessoa mesmo. A dica que eu deixo sobre gestão do conhecimento é: seja uma pessoa melhor e um ótimo profissional. Agora eu vou falar sobre o sexto assunto, que talvez seja o ápice dessa palestra, o ápice desse vídeo, que é realmente o ponto que eu queria chegar. Linkando todos esses conhecimentos que eu já falei, eu vou falar agora sobre assumir a profissão recreador. Poxa, eu já sou profissional. Eu sei que eu sou recreador. Mas vamos falar um pouquinho sobre profissão? Existem muitos jovens, muitas pessoas que têm um sonho. Muitas vezes, imagina ali na adolescência, onde a fase começam várias dúvidas, generalizando, é lógico, tem muitas pessoas que são bem assertivas desde cedo e sabem o que querem e sabem onde querem chegar. E nessa fase da vida, ele sonha em ser um músico. Sei lá. Aí chega em algum momento da vida que algumas pessoas começam a bater de frente e começar a quebrar o sonho dessa pessoa, desse jovem. Que música, profissão de vagabundo. Vai trabalhar, vai estudar para ter um bom emprego. Mas quem disse que um músico não precisa estudar e não seja um bom emprego? Quais são as possibilidades que um músico tem? Agora vem para a recreação. Estou falando da recreação. Quando você começa a trabalhar ali, tem muita gente que começa muito cedo. Com 16, 17 anos, muitas vezes em buffet infantil, às vezes num day camp. E começa muitas vezes por ser uma oportunidade. Eu cheguei, meu primeiro emprego, vamos lá, vamos ser monitor, vamos aí. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira. O mercado está aí, todo mundo precisa de dinheiro, o capitalismo está aí muito forte em cima, preciso ganhar dinheiro. E o cara vai, ele faz uma festinha, ganha dinheiro e tal.
começa a gostar da coisa e tal, daí ele consegue trabalhar em outros lugares, conhece umas pessoas legais e tal, e assim vai, e o cara deixa a vida me levar, tá no automático e vai embora. Tem muitas vezes que depois o cara consegue um emprego fixo. Fala, mas quando tiver uma festinha no final de semana, me chama aí para eu fazer um bico. Recreação não é bico. Recreação é profissão. Muitas vezes, o recreador, ele pode viver um tempo da recreação porque ele tem um planejamento de ser um engenheiro, sei lá, um médico, um músico, né, um professor, não sei. Qualquer outra área que você queira escolher. E daí a recreação, nesse sentido, ela é um meio. Não tem problema, não existe problema algum em a recreação ser o meio. Só que ela pode ser o fim também. Quando ela é o meio, pense o seguinte. Todo e qualquer trabalho que você for fazer, desde o primeiro, faça o seu melhor. Esteja presente de corpo e alma e faça o seu melhor. Busque conhecimento, se planeje, tenha tudo que um profissional da recreação precisa ter. E faça o seu melhor trabalho. Divirta-se. Seja um ótimo profissional. Por mais que seja por um dia, por uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos. Se a recreação for o meio para você conseguir alcançar o seu objetivo. Mas se a recreação realmente você parar e imaginar que é o que você quer para a sua vida, então ela é o caminho todo traçado, une tudo isso que eu falei. Une tudo isso com muita intensidade. Volto a falar da palestra do Vini. E o quanto me emociona de lembrar o momento que ele fala no final, a frase que ele fala no final. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Assista que vai ser legal. Mas fala bastante disso. Do quanto a recreação representa para ele. E para ele não foi o meio. É o fim. É um recreador até hoje. E ele se vê como um recreador. Né? Num outro patamar, numa outra dimensão, talvez num outro lado. Num perfil um pouco diferente, mas um recreador. Quando você começa a escolher uma profissão, existem várias maneiras para você escolher essa profissão, né? Seja por financeiramente, se você vai ganhar bem, satisfação pessoal, né? Valores. Quando você começa a escolher uma profissão, você começa a escolher por... Às vezes você nem escolhe. Sabia disso? Presta atenção. Às vezes você não escolhe, às vezes você acaba sendo imposto isso para você e você segue, bora. E daí você vai viver uma vida inteira fazendo uma coisa que você não gosta. Pensa um pouquinho o que faz uma pessoa escolher uma profissão. Às vezes, valor financeiro, né? Satisfação pessoal ou satisfação do terceiro, que é comum. Eu não tenho uma pesquisa aprofundada disso, se é muito ou pouco, mas eu vejo bastante gente que eu conheço que é comum ter essa satisfação do terceiro, não dele. E daí o que me vem à mente quando eu penso em alguém ou eu penso em escolher uma profissão? O que deveria ser colocado? Primeiro lugar, seus valores e sua missão. Para que eu vim para esse plano, para essa terra, para essa, seja lá como você denomina? Para que eu vim para cá? Qual é a minha missão? Isso é muito importante, está muito linkado com os seus valores. A partir daí, você começa a fazer as coisas muito linkadas com seus valores. A gente falou de valores no café também. E é muito legal você pensar nisso. E você escolher a sua profissão. O recreador,
ele tem muitos valores. E a maioria dos recreadores, se você parar e analisar e cada um fizer a sua análise, eles vão ver que tem valores muito parecidos. E missões talvez muito parecidas também. O que eu quero deixar para vocês aqui, nesse assunto, que para mim é muito importante, muito, 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 é que faça o seu melhor sempre. Seja um profissional sempre que estiver atuando. E agora, para fechar, eu vou falar do 7º assunto que é importantíssimo e cada dia mais eu fico apaixonado por ele, que é ter um olhar inovador. E o que é ter esse olhar inovador? Eu estou falando de algumas coisas, eu vou falar de algumas coisas aqui que eu tenho acompanhado muito, então isso é muito atual, né? Embora tenha gente falando disso há muito tempo, mas são alguns assuntos atuais que é importante dentro da gestão do conhecimento vocês saberem. As pessoas que vão se destacar daqui para frente são as pessoas que têm um mindset diferente. O que é um mindset? Pensa um pouquinho, vamos fazer uma relação do nosso cérebro com um computador ou com o nosso celular. Qual é o software que você usa no seu computador? Quais são os aplicativos que você usa no seu celular? O nosso mindset, ele é feito por crenças, muitas vezes bem antigas, bem ultrapassadas. Por que não a gente pensar um pouquinho de uma maneira diferente? Aquilo que a gente achou que era muito correto anos atrás, talvez tenha mudado. E talvez seja um pouco diferente hoje, né? Pensa um pouquinho, tenha um olhar diferenciado. Olhe de uma maneira nova. O mundo está muito rápido, está muito high-tech, está tudo muito acelerado. A tecnologia está numa curva exponencial absurda. A gente está bem no meio dessa curva. Daqui para frente as coisas vão mudar muito rapidamente. Você compra um celular hoje, daqui 2 dias já lançou 3, 4 melhores. Não é assim? A coisa não está acontecendo dessa maneira? Então pensa um pouquinho você, como você tem atualizado seus softwares, seus aplicativos aí? Você tem pensado de maneira diferente? Você tem visto de maneira diferente? O Hubert fala na palestra dele sobre 10 maneiras, 10 tópicos para o futuro. Tendências para o futuro do entretenimento. Cara, que genial isso. É muito legal você pensar dessa maneira. Você está pensando lá na frente. Estou pensando só agora, estou pensando lá na frente. Como pode ser? Como está e como pode ser? Pensa nisso. Olhar inovador. Mindset inovador. Tá? As mudanças do mundo estão a milhão. Você não pode ficar para trás. Beleza? E falando nisso, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que quase ninguém está falando, mas eu estou tendo essa visão assim muito real. Muito real. Nossa, eu vou citar várias vezes, acho que é a 4ª, 5ª vez que eu vou citar o Vini na palestra que ele falou, que eu gostei demais de uma frase que ele falou, que foi exatamente assim. Você falou, poxa, você quanto recreador, pensa um pouquinho aí de como você está trabalhando. Se eu começar a analisar o trabalho que eu estou fazendo, e se uma máquina puder fazer o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando errado. O que a recreação faz, nenhuma outra máquina consegue produzir. E não vai conseguir produzir. A gente trabalha com sentimento. A gente trabalha com transformação. A gente trabalha com estado interno. A recreação é isso. É uma interação humana muito forte. E daí, eu penso no seguinte. Tem um vídeo muito legal na internet que é muito forte. A primeira vez que eu assisti foi um impacto muito forte para mim. Que é um vídeo chamado On-Off. De que lado você está? E ele fala justamente disso. O mundo está muito online. Está tudo online. Pô, você está assistindo meu vídeo num aparelho de tecnologia. A gente não está presencialmente falando, batendo um papo, olhando um olho no olho. É importante? É importante. Hoje é importante. É outra realidade. Antigamente era muito absurdo e tal. Por isso que eu estou falando que tem que ter um olhar diferente, um mindset diferente. Hoje, o normal é isso aqui.
Daqui para frente, cada vez mais vai ser isso aqui. Só que, conforme vai crescendo, a tecnologia vai aumentando, essa curva exponencial a 1.000.000, cada vez mais pessoas estão buscando o off. E o que é off para você? Off para mim é quando eu consigo parar e olhar no olho da pessoa. Off para mim é quando eu falo alguma coisa, eu brinco com alguém e eu consigo emocionar ela. Eu consigo mudar o estado interno dela. Ou até mesmo, eu consigo dar um presente para ela. Presente de estar presente. Sem tecnologia nenhuma. Olhando no olho, sentindo, conversando, trocando ideias. Isso para mim é off. E quem faz isso melhor que um recreador? Você é recreador, você é uma ferramenta offline. Ou seja, nós temos uma das profissões do futuro. Daqui a pouco não vai ter mais offline. Ou melhor, vai ter offline. E quem tiver esse estado, quem tiver esse domínio de offline, vai se destacar. Pode ter certeza. O mercado vai aumentar para o offline. Do mesmo jeito que o high-tech está subindo, vai mesmo, vai crescer cada vez mais. O offline também, só que o offline ele tem que estar muito atento, porque as coisas estão mudando. Como eu faço um offline mais eficaz? Como eu faço um offline mais proveitoso, mais agradável? Pensa nisso, seja o melhor profissional do offline. E aí, você está pronto para ser o melhor recreador? Você está pronto para fazer o seu melhor? Então é o seguinte, a mensagem que eu deixo para você aqui é: faça diferente e seja profissional. Muito obrigado, continue assistindo com o Recre. Um beijo recreativo, um abraço recreativo e que a gente se encontre em algum momento para ter um momento offline. Achou que ia acabar sem uma brincadeira? Não. É o seguinte, eu quero saber, por que o Paulão ficou trocando de óculos toda hora? Que negócio chato e tal, né? Não sei o que. Fiquei entender. Outra dica importante que eu gosto de falar e tem algumas pessoas falando e é muito legal, muito importante é: atente-se aos detalhes. Quer ser um profissional diferenciado? Atente-se aos detalhes. E pensando nisso, fica aqui uma dúvida. Quantas vezes eu troquei de óculos? Não vale voltar o vídeo, beleza? Responde, coloca um comentário aí embaixo do vídeo e eu quero saber exatamente quantas vezes eu troquei, beleza? Valeu, gente!